sobre João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Pai querido, nós rogamos a sua graça sobre nós agora. Dá-nos a entender a profundidade do seu amor, a grandeza do Senhor sobre cada um de nós, como o Senhor revelou esse amor, o que o Senhor fez por nós, e abra os olhos da fé, abra os olhos da alma, Senhor, para que nós possamos contemplar nessa noite esta bênção do Senhor, a nossa Páscoa. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus. Será se nós realmente entendemos esse amor de Deus? Talvez nós entendemos alguma coisa do amor de Deus. Talvez nós entendemos o amor de Deus através das pessoas. As pessoas que nos amam, as pessoas que ligam para nós, as pessoas que se importam conosco. E aí nós entendemos o amor. Mas mesmo o amor através de alguém, ele jamais consegue ser tão grande como o amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso. E pensando nesse amor de Deus, eu quero falar a respeito de um amor que nos alcança. Como o amor de Deus nos alcança, queridos? Primeiramente, o amor de Deus nos alcança porque Deus fez a terra para nós. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá quando Deus criou os céus e a terra, Ele já estava revelando amor. Ele faz, Ele cria, Ele dá início, Ele dá forma à terra. E quando Deus cria a terra, essa terra era sem forma e vazia. E a expressão do amor de Deus se torna muito mais ainda profunda, porque essa terra sem forma e vazia, como diz Gênesis, Deus se faz presente, o Espírito de Deus pairava, diz a palavra do Senhor, sobre as águas. O Senhor se manifesta numa terra vazia, sem forma. Às vezes não é isso que Ele faz na nossa vida. Quando a nossa vida está vazia, quando estamos distantes dEle, Ele se aproxima. E aqui o texto diz que Ele então disse, no versículo 6, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. A primeira coisa que Deus coloca nessa terra é água. A água é o elemento básico para a nossa sobrevivência, assim como também a terra. E a palavra do Senhor nos fala que Deus fez aparecer a porção seca nessa terra. Essa porção seca também é importante na nossa subsistência. É da porção seca que Deus colocou nela as plantas, como nos diz lá no versículo 11, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. É dessa terra que vem a nossa alimentação, a nossa comida, as frutas, o nosso pão. Isso é amor de Deus. Mas nos diz a palavra do Senhor que as águas não tinham seres viventes. E no versículo 20 diz, povoe-se as águas de enxames de seres viventes. Deus coloca dentro da água os peixes. Por quê? Por amor a nós. Para que nós também pudéssemos tirar o alimento das águas. Nos diz também nesse mesmo versículo que Deus coloca na atmosfera terrestre os pássaros e diz, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus nos dá as aves
as quais servem para embelezar a terra, servem para pegar as sementes e distribuir em outras áreas. E assim, quantas coisas maravilhosas Deus fez. Por que Deus fez isso? Para revelar o amor dele a nós. A última coisa que Deus cria no sexto dia é o homem. E na criação do homem, o texto do versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o amor de Deus aí. Deus não nos criou semelhante aos animais, mas Deus nos cria semelhante a Ele. E aqui ele usa a forma plural, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa criação envolveu a mão dos três, das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus nos cria de uma maneira maravilhosa, com a mente. Deus nos cria com o coração, com sentimentos. Deus nos cria com articulações. Deus nos cria com olhos para ver as coisas criadas, com o nariz para sentir o cheiro agradável das coisas. E Deus nos cria com a boca para nós nos alimentarmos daquilo que Ele criou. Que maravilha! A criação revela o amor de Deus. Mas o amor de Deus não para aí. Porque no momento da história da criação, no momento em que o homem é colocado no planeta Terra, e Deus dá a ele uma mulher, a serpente, que era representante ou era o próprio Satanás, adentra a terra. Ela não estava feliz com esse amor de Deus, não estava feliz com essa criação de Deus, não estava feliz com o privilégio que Ele dá ao homem. E ele tenta estragar esse privilégio. Ele seduz Eva, a qual desobedece, porque Deus havia dado leis, Deus havia dado normas, mas desobedece, come do fruto que Deus disse que não deveria comer. É interessante, havia muitos frutos, e Deus disse somente de uma das árvores que produzia, eles não poderiam comer o fruto, mas desobedeceram, tanto Adão como Eva. E Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte adentrou, a morte veio. Ali estava a primeira mancha negativa que apareceu na história da criação. O pecado. E esse pecado foi se desenvolvendo, foi crescendo. Mas o amor de Deus permanecia através de pessoas que foram filhos de Deus. Através de homens que continuaram fiéis ao Senhor. Mas uma parte não, os que seguiram o caminho de Caim não fizeram aquilo que era certo. Eles erraram, eles cobiçaram as filhas dos homens, eles estragaram a vida deles. E aí Deus escolheu um homem chamado Noé. Noé agora vai revelar o amor de Deus, Deus dando uma nova oportunidade ao homem. E esse homem aceita essa oportunidade? Não. Noé é chamado de louco, pregador da justiça, que falava a verdade, que tentava mostrar o único caminho, que era o caminho de Deus, não foi aceito, foi rejeitado. Mas ele e a sua família entraram nessa arca e foram salvos. O amor de Deus permanecia sobre aqueles que criam. E assim eles foram salvos. Deus dá a possibilidade de viver agora um novo mundo aqui na terra. Uma nova geração, um novo povo através de Noé. O amor de Deus permanecia. Mas só que com o passar do tempo, o povo novamente foi se distanciando de Deus. Construíram uma torre para ver se chegava até os céus. Queriam tornar os seus nomes nobres.
E Deus confundiu a língua deles, porque não havia pureza dentro do coração. Mas Deus não desiste do homem, o amor dele é tão grande, tão imenso, que Deus manda servos como Abraão, como Isaac, como Jacó, e tantos outros servos de Deus, para mostrar o amor de Deus. E mesmo eles tendo desobedecido, mesmo eles lá no Egito tendo vivido de maneira errada, Deus não deixa de manifestar o amor dele. Deus manda Moisés, que os tira ali do Egito de uma maneira maravilhosa e dá novamente uma nova terra, uma nova oportunidade. Agora há uma nação e não ao mundo inteiro, não à população mundial, mas há uma nação, para ver quem sabe que através desta nação o mundo visse o amor de Deus. Mas eles viram? Não. Essa nação que foi tirada do Egito, pouco a pouco foi entrando nos caminhos errados. Deus mandava os profetas, Deus mandava os sacerdotes, Deus mandava os juízes, servos de Deus para dizer para eles o caminho certo, o caminho de encontrar o amor soberano de Deus e vivê-lo. Mas muitos rejeitaram esses servos, alguns foram mortos, alguns foram cerrados ao meio, alguns foram lançados a uma cisterna, alguns foram rejeitados. E aí, este povo, essa nação, vai para um cativeiro na Babilônia. O amor de Deus cessou. 400 anos, foram 400 anos de silêncio. Nenhum profeta falou durante 400 anos. Será se Deus havia frustrado o seu projeto? De maneira alguma. O amor de Deus, depois de 400 anos, se torna como se fosse uma plenitude muito maior. A Bíblia nos diz nesse versículo de João 3,16, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo desde a sua criação. E agora que o homem estava distante, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, o Senhor nosso Deus manda o seu próprio Filho a essa terra. Manda o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz lá em Filipenses que antes assim mesmo ele se esvaziou. Ele assumiu a forma humana, se tornou como eu, como você. E nos diz que ele foi reconhecido em figura humana. Ou seja, Jesus agora teria os sentimentos, o Deus, Cristo, Jesus, teria os sentimentos humanos. Iria passar pelas dores que nós passamos, pelas dificuldades que nós passamos. Ele iria passar pelas rejeições que nós passamos nessa terra. Ele iria passar pelo desamor, pela humilhação, e que às vezes nós passamos. E tudo isso para mostrar que o amor de Deus era tão grande, que a empatia dele fez com que o seu Filho Jesus nascesse nessa terra. Deus deu o melhor dos céus. Jesus Cristo veio como o médico dos médicos. Ele veio para curar as nossas feridas, essa praga, a praga que o pecado semeou nas nossas vidas, esse vírus do mal que veio para nos destruir e roubar de nós a dignidade, roubar de nós a beleza de Deus nas nossas vidas. Ah, mas Satanás não estava satisfeito com essa demonstração. E ele usa os religiosos daquele tempo, ele usa os seres humanos para que pudesse desvirtuar o Senhor Jesus Cristo. Ele faz com que a maldade cresça. Ele levanta as pessoas para dizer que Jesus fazia as obras utilizando-se do dedo de Belzebu, querendo tornar a imagem de Jesus uma imagem negativa. Não é isso que os seres humanos fazem? Quando eles veem que tem alguém melhor do que ele, o que o ser humano faz? Ele tenta pintar a outra pessoa da pior de todas maneiras possíveis para que as pessoas rejeitem. Assim foi tentado fazer com o Senhor Jesus Cristo.
levantaram testemunhas falsas contra o Senhor Jesus, acusaram Jesus de estar violando o sábado, acusaram Jesus de muitas coisas, mandaram soldados para prendê-lo. E ainda disseram não ao Senhor Jesus Cristo. No momento em que Jesus estava colocado diante de Pilatos, e Pilatos pergunta quem o povo gostaria que fosse solto, se era Barrabás ou se era Jesus. E quem eles escolheram? Escolheram Barrabás, escolheram o mal, escolheram aquele que mentia, que falsificava, que fazia as coisas piores que existiam. E deixaram Cristo ser levado para aquela crucificação. Trocaram o bendito de Deus pelo maldito. Eles encurralaram o Senhor Jesus Cristo. Eles levaram Jesus para o matadouro, para que Jesus pudesse ser sacrificado. Eles tiraram de Jesus tudo. A sua família, os seus discípulos, tiraram de Jesus a população, tiraram de Jesus todas as coisas. Era o mal que crescia. Mas ali estava o Senhor Jesus Cristo. Estava sendo levado para aquela cruz maldita. E aquele que era colocado como maldito, na realidade, era o bendito de Deus. Era ele que estava indo para aquela cruz para nos substituir, para pagar o preço dos nossos pecados, para tirar a negridão do nosso coração, para abrir o nosso peito e fazer uma cirurgia, para fazer um transplante de coração, de um coração de pedra para um coração de carne. Ali naquela cruz maldita onde ele estava sendo colocado, o Senhor Jesus Cristo estava tirando a negridão do nosso pecado através daquilo que saía das suas veias, o seu precioso sangue, para nos limpar, para nos tornar puros e santos. Deus fez uma troca. No lugar que nós deveríamos estar na cruz, Ele coloca o Senhor Jesus Cristo. Uma troca parecida e injusta para o Senhor Jesus Cristo. E de fato era injusto. Mas para nós era uma doce troca. Para nós era uma maravilha, porque nós não teríamos que passar pelaquela via cruz. Nós não teríamos que passar por todas aquelas coisas. E o pior, se nós passássemos, nem assim teríamos os céus. Porque o nosso pecado é tão grande, que somente a suficiência de Cristo Jesus, somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que podia fazê-lo. Por isso essa troca, injusta para Cristo, mas bênção para nós. E quando o Senhor Jesus Cristo estava naquele estado de agonia, lá da cruz ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Deus olhou para a humanidade e o Senhor Jesus Cristo pediu: Pai, perdoa-os. E como se o Pai pudesse dizer: meu filho, a única maneira de eu perdoar essa humanidade é através da sua morte. E por isso na cruz do Calvário ali, naquele momento de agonia, ele diz: está consumado. Ele morreu, fechou os olhos, a obra dele estava pronta. O amor de Deus agora havia vindo completamente sobre o planeta Terra, em Jerusalém, na cruz do Calvário. Os céus baixou até nós, a ternura, o amor tão grande como diz esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele nos deu Jesus Cristo, para você, para mim. O amor de Deus não termina aí. Quando o Senhor Jesus Cristo foi dado, a palavra do Senhor nos diz nesse versículo,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não era uma demonstração do amor de Deus, era muito mais do que uma demonstração. Era a possibilidade de vivermos a realidade do amor de Deus dentro de nós. Mas desde que nós o recebêssemos, desde que nós crescêssemos em Cristo Jesus e abríssemos o nosso coração para recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor de Deus revelado a mim e a você. E talvez você pense, mas isso aconteceu no passado e agora, diante desta praga, diante desse vírus, o amor de Deus continua sendo revelado a nós. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que estas coisas iriam acontecer. Sabe para quê? Para que nós nos aproximemos dele. Nós estamos vivendo o Apocalipse. E muitos nunca vão conseguir observar isto. Mas o amor de Deus é revelado no Apocalipse também, diante dessa praga. Porque o amor de Deus foi revelado ao povo de Israel quando eles pecaram e foram para o cativeiro. Para quê? Para que sofressem? Não, para que voltassem para Deus. Para que se encontrassem com o amor de Deus e pudessem ser salvos, pudessem ter uma vida nova. Ainda que o nosso corpo físico venha a perecer, irmãos, a nossa alma não perece em Cristo Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do Senhor. E um dia, amados, o amor de Deus vai ser muito mais revelado ainda no dia do tribunal. Naquele dia, quando todos vão estar diante do tribunal de Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que estão à direita, vão dizer, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. O amor de Deus vai ser manifestado a nós lá também, porque nós fomos selados, e lá nós vamos poder adentrar a eternidade com o Pai. Maravilha! E a justiça de Deus será revelada para aqueles que nunca creram no Senhor Jesus, que foram falsos crentes, que nunca tiveram o coração junto com Cristo Jesus, que jamais entenderam esse amor de Deus desde a criação, que jamais viram a grandeza de Deus sendo revelada pelos profetas e todos os mais, que jamais conseguiram entender que a morte de Cristo é uma grande revelação do amor de Deus, e que a ressurreição de Cristo também é essa revelação do amor de Deus, porque um dia nós vamos ressuscitar dos mortos e vamos estar lá diante do Senhor numa nova Jerusalém. Queridos, gostaria de concluir dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. Você hoje consegue perceber isso? Que Deus te ama, que todas essas coisas que foram criadas no planeta Terra foram criadas para você e para mim? Que todos os atos de misericórdia no planeta Terra foi para nós também? Porque a palavra de Deus veio desde a criação até hoje por causa desse amor de Deus. E se ela hoje está chegando em você, na sua casa, é porque Deus te ama. Você é uma pessoa muito amada por Deus. Entenda esse amor. Creia, entregue-se, viva este momento. Volte-se para a cruz. A graça de Deus existe sim. A graça de Deus é suficiente a nós, é suficiente a nós. Ela funciona. Deus se importa conosco através da cruz do Calvário. Jesus é o modelo exato do amor de Deus. Por isso, irmãos, todos nós que um dia fomos rebeldes a Deus, olhai para o Senhor. Que nós olhemos para o Senhor e entendemos que Ele nos ama. A graça de Deus se derramou. A graça de Deus é importante para nós, para nos tirar do caminho errado. Entenda isso, viva isso. Olhe para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus.
Deixe Jesus entrar no seu coração. Olhe para a cruz de Cristo. Creia nele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque o amor do Senhor é tão grande, que nós não conseguimos imaginar a grandeza desse amor. Mas ele foi revelado desde o momento de Gênesis 1:1. Deus criou os céus e a terra. Desde aquele momento, Senhor. Desde aquele momento o Senhor revelou o seu amor. O Senhor revelou o seu amor através da natureza. O Senhor revelou o seu amor através dos profetas. O Senhor revelou o seu amor através das oportunidades que o Senhor tem dado a esse planeta. E hoje o Senhor revela o seu amor pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Por isso, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor receba toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.